sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast sobre empreendedorismo, transformação digital, innovation, senhor Pedro Feliz Filizola. Você que por anos gravou o Samba Talks comigo, tivemos presenças ilustres naquele momento, hein, Feliz? Nós entrevistamos quem? Rony, o Thiago Nigro, quem mais? Daphna, da Nike, ex-Nike. Foi o Geração Rogério Salumi, o querido Flávio Augusto, vários empreendedores. Foi muito massa. Eu acho que o Benchimol também teve nessa com a gente. Poxa, fizemos história. Hoje somos o 5º podcast mais ouvido de tecnologia do nosso país. And hoje temos uma pauta especial, pauta que o senhor Lílio já mostrou pra gente aqui, Lídio Ramalho. É uma pauta completa, super especial. Lílio sempre muito preparado, né, Lílio, para esses momentos, mas é uma pauta de aniversário, né? Uma pauta comemorativa. Roberta Vasconcelos, Robertinha, que há muitos anos trabalhou e fez história na samba, e hoje cada um de vocês aqui, Rod Paulucci, o Lílio, que está na história recente aqui, cada um contribuiu muito para a samba chegar ao seu aniversário de 20 anos, num país onde a maioria das empresas não sobrevive ao 5º ano. Infelizmente, a gente tem muita dificuldade de empreender no Brasil, mas nós, sem sabermos muito daquele momento lá atrás, a Roberta entrou estagiário, o Lídio entrou também, acho que foi estagiário, logo depois você já virou um analista, né, Lídio? Depois chegou a ser nosso CTO por muito tempo. O Rod, o conheci numa churrascaria, e acho que vale até a gente começar o papo aqui, né? Porque quando... Eu tinha cabelo naquela época. Você era cabeludo, Rod. Quando eu conheci o Rod, meu pai trabalhava com o pai do Rod na Unimed, e aí a gente foi num churrasco da Unimed, numa churrascaria, e eu sentei com o Rod e comecei a conversar. Ele tinha recém saído da Grande Barbacena e vindo para Belo Horizonte, e estudando no IBMEC, né, Roberto? Você estudou lá também. E o Rod... Não, você não estudou no IBMEC. Mas é porque tinha uma galera... Cabral depois. Acho que era isso, Dom Cabral. Não, porque tinha lá o Badaró, né, o Andrezinho. É verdade. Pantera. Teve uma galera do Vinição da leitura e outros, né? Mas o Rodrigo foi o nosso primeiro primeiro estagiário. E aí, Rod, como é que foi aquele momento, assim? O que você veio fazer na samba, cara? O que tinha na samba na época? Conta aí, lembra um pouco Nossa, direto do túnel do tempo. Vamos começar aqui. Que estava adormecido há muito tempo. Exatamente. Que ano foi isso? 2004. Vamos trazer o contexto. Tem 20 anos isso. 2004 para 2005. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu fazia publicidade e propaganda na época, na PUC, e eu conheci o Gustavo, como ele falou, na churrascaria, e para mim foi um momento de definição. É engraçado que na vida a gente tem alguns caminhos que você vai para a esquerda, você vai para a esquerda a vida toda, e aí tem outras bifurcações no caminho que te levam. Esse eu considero um dos momentos que definiu minha trajetória e definiu onde eu estou hoje, né? Quem sou e onde estou hoje. Foi te conhecer, Gustavo, e entrar para a samba. Passou na cabeça na época. Primeiro, sempre fui apaixonado por marketing. Eu lembro muito bem que a gente sentou aquele dia, e eu e você, a gente começou a conversar, se dá bem. Você sempre desse jeito, deixando as pessoas à vontade, conversando e puxando. E aí, o que você quer fazer? E eu falei que eu gostava de marketing, que eu queria trabalhar. A gente começou a falar dos livros do Regis McKenna, dos conceitos de marketing na época. E você falou, cara, eu tô montando a empresa, a gente tá rodando, eu tô montando aqui em Belo Horizonte, você tinha vindo, acho que tinha mudado do Rio para Belo Horizonte, a gente tá abrindo. Você quer vir trabalhar comigo? Eu falei assim, quero. Quando que eu começo? Eu literalmente lembro disso, Gustavo chegou e falou assim, amanhã. Eu falei, beleza. No dia seguinte de manhã eu tava lá, e a gente começou toda essa história da samba, e
o que eu lembro daquela noite literalmente foi um dos momentos, e eu conto essa história para algumas pessoas, eu não sabia se eu queria ir naquela noite no churrasco. Meu pai falou, vamos comer, vai ter churrascaria, o Gustavo vai estar lá, e eu não te conhecia na época. E eu fui porque era carne de graça, eu falei, putz, churrascaria, tudo all you can eat, né? Eu falei, pô, vamos lá, vou adorar. E acabou definindo minha vida e onde eu tô hoje. Então, acho que para mim foi um momento transformador, que eu comecei a aprender desde aquele momento. De cara, eu vi que o Gustavo era um cara diferenciado e podia agregar muito para mim. Eu estava num momento de aprendizado, que eu queria estar do lado de gente boa. E aquilo foi um dos momentos definidores da minha vida. Rod, eu lembro que logo que você entrou, a gente teve problema, inclusive, porque você tinha migrado pro IBMEC para fazer administração. E o IBMEC não deixava fazer estágio, porque eu acho que você estava no segundo período, cara. E a gente conseguiu lá negociar com o IBMEC para que você pudesse fazer estágio com a gente. E depois você seguiu toda a trajetória, virou diretor, depois virou sócio de uma empresa que era do Sambaedes, que a gente vendeu, montou, captou dinheiro, vendeu, e foi uma experiência incrível. Depois nós vamos entrar em mais detalhes. E eu acho, Feliz, que você vai ter detalhes, porque você era um stag depois do Rod, né? Você que trabalhou com o Rod. Caso bom. E deve ter boas histórias aí. Cara, assim, a minha história com a Samba, ela, na verdade, começa antes da faculdade. Porque eu também fiz publicidade, assim como o Rod, comunicação, com ênfase em publicidade e propaganda na PUC. Mas antes de entrar, eu, igual todo moleque indeciso, fui fazer teste vocacional. E eu fiquei entre publicidade e filosofia. Então, a pessoa só faz filosofia, que doideira, né? Então, assim como o Rod falou que tem aqueles momentos-chave da nossa vida, a gente toma decisões, né? Acho que esse foi um deles. E aí eu optei por publicidade, entrei na PUC. E assim, ao longo dos meus 2 primeiros períodos, a faculdade não me desafiou intelectualmente muito, não. Né? E aí, lá no terceiro, quando eu estava cansado de jogar bola a manhã inteira, chegar em casa, almoçar, dormir, assistindo video show e acordar para ver Malhação, eu falei, putz, tá na hora de fazer alguma coisa, né? E aí, como todo moleque que faz publicidade, eu fui atrás de estágio. E aí eu rodei algumas agências aqui de BH, era um polo bem forte, com algumas agências famosas, e foi muito bom porque aí eu tive a certeza de que não era aquilo que eu queria. E aí eu realmente procurei alguma coisa relacionada ao mercado corporativo. E eu nem sabia que o que eu gostava mesmo era marketing, mas eu sabia que não era agência. E aí eu entrei em contato com um grande amigo meu, inclusive encontrei com ele na semana passada em São Paulo, Pedroquinha. Formei com ele no colégio, a gente tem uma amizade muito grande, conheço a família, né, os pais, a irmã. E aí eu falei com ele, putz, tô atrás de estágio. Ele falou, pô, tô trabalhando numa empresa aqui. Ah, com o que vocês mexem? Ah, com joguinho para celular. Eu falei, pô, eu gosto de joguinho. Vocês pagam um mingau aí, tem uma bolsa de estágio? Tem. Ué, quando que eu começo? Ele falou, não, peraí, vou conversar com a galera aqui para ver se tem espaço para você. E aí eu conversei com você, Gustavo, conversei na época com o Dudu também, o Rod não estava na empresa ainda, acho que ele estava fazendo intercâmbio. E aí tive que fazer uma prova de inglês bola enjambrada ali, meu inglês de cursinho era péssimo. Mandei para esse meu amigo, pro Pedroquinha, ele falou, cara, tá mais ou menos, mas se eu corrigir aqui, vai dar na cara. Então vai desse jeito mesmo. E o Pedroquinha tinha aquele inglês polido, né? Não, que isso. Ainda, que isso. Aí ele falou, não, é isso mesmo, manda bala. E aí, cara, acabei passando. Eu costumo... Essa é a história oficial, né? Mas a história extraoficial é que costumo brincar que eu era alfabetizado, tinha todos os dentes, e você me chamou pra trabalhar com vocês, tá? Exatamente. Foi mais ou menos cara, isso. eu não lembro de ter lido na prova nenhuma que você fez. Né? Tanto moleque é bom, vambora. O Pedroquinha veio pra samba também, porque o pai dele, o Alfredo, trabalhava também com meu pai e o pai do Rodrigo na Federação das Unimedes. Sim. E foi daqueles, tipo, pô, meu filho tá aqui, então traz ele pra cá. Aí ele trouxe o Pedrão também, que era... Sim, aham. E depois você, né? Foi. Então era meio assim, né? Veio o Dudu mesmo, era também, o pai também era da Unimed, e veio também trabalhar com a gente nesse... E no laço. No laço. Não, e aí... não tinha, o processo seletivo a gente não escolhia muito mesmo, não. Não, eu lembro exatamente, eu te falei isso na cartinha que eu escrevi pra você de despedida, que eu lembro exatamente a roupa que eu tava vestindo, a roupa que você tava vestindo, porque foi um momento muito especial pra mim, eu tava ingressando no mercado de trabalho, até então eu não sabia, era super barriga verde. E olhando pra trás, cara, foi um momento decisivo da minha vida de você ter apostado um moleque de 19 anos e ter dado a oportunidade. Então isso pra mim é muito especial. E aí eu lembro que você falou, cara, você começa no próximo escritório. A gente ainda tava ali na Prudente, debaixo do espetinho.
tinha muita reunião lá, eu sempre escuto esses casos, mas a gente já foi para a Marquesa de Alorna, ali perto da Rua do Ouro, que lá tem vários casos que a gente vai ter oportunidade de contar alguns deles aqui, alguns bem engraçados. Mas começou minha trajetória isso, em 2007, muito doido também. No terceiro período de faculdade, exatamente. Ali o Lídio ainda não estava com a gente, não. Acho que a Roberta também não. Não. Mas porque o meu teve processo seletivo, tá? E foi difícil. Sim, aí, ó. Não foi essa moleza, não, Roberta. Não. Roberta, e como é que foi a sua chegada na samba? A gente já estava no BHTech, quando você veio? Não. Eu ainda peguei o escritório ali perto do Santa Efigênia. Aham, na Contorno. No Santa Efigênia, na Contorno. Isso. Que era um escritório super legal, né? Assim, pra quem não conheceu os escritórios da samba, a gente começou a montar escritórios legais numa época que nenhuma empresa fazia isso, né? Hoje é muito comum, até empresa grande ter escritório aberto, sem parede. E a gente, todos os escritórios da samba, e o Rod e o Feliz pegaram todos ali, né? A gente sempre teve essa estrutura meio aberta, assim, não tinha sala de diretor, sala de presidente, mesmo com o crescimento da empresa, a gente, né, Roberto, quando você foi lá para esse, acho que foi o terceiro escritório lá na Contorno, também era um escritório que já tinha uma mesinha de totó ali na entrada, né? Tinha o War Room que a gente montou, você lembra? Yeah. E aí, poxa, já foi, e a gente já tinha captado dinheiro, né? Aí eu acho que a Fear Capital já tinha entrado, e é mais ou menos a época que o Lídio também entrou. Mas conta um pouco da sua experiência. Como é que você entrou? O que você veio fazer na samba? E você tem toda a razão, porque a gente chegava no escritório, o processo ele tinha de falar, uau, eu quero trabalhar nesse lugar, né? Já tinha um impacto. Mas, então, muito parecido com... Eu me correlaciono muito com o que o Rod e com o Felizinho falaram, porque você, pra mim, Gustavo, e a samba foi um divisor de águas também na minha história. Eu falo isso pra todo mundo. Eu acho que todos os podcasts que eu já participei na minha vida, eu falei a palavra Samba Tech e Gustavo Caetano. Porque você faz parte da minha história com muito carinho. Porque a minha história, eu também, eu acho que foi prevista, tá, gente? A gente fazer comunicação e publicidade e propaganda, porque eu também formei em publicidade e propaganda. Mas eu já tinha feito estágio na área e eu sabia que eu queria empreender um dia. Eu venho de uma família empreendedora, mas eu não sabia o que, queria ganhar experiência no mercado e eu estava fazendo vários processos para trainee, Gustavo, nessa época. Até que o Simon Walton, que é muito amigo da nossa família, que é por causa da Fear Capital, né, que ele tinha relacionamento com a samba, ele me falou a palavra startup pela primeira vez, em 2009. Ele falou, Roberto, por que você não vai trabalhar em uma startup? Eu falei, startup o quê? Ninguém nunca me ensinou isso. O que é isso? Me conta um pouco mais. Ele se inscreve, a Samba Tech está contratando muita gente agora, está com vaga, se inscreve e se você ia trabalhar lá. E eu me inscrevi para estagiária comercial. E eu lembro direitinho eu indo lá com a Manguinha fazer o processo seletivo, naquela mesa do War Room, lembro como se fosse hoje do dia. E que foi um divisor de águas eu ter entrado para trabalhar na Samba Tech e ter conhecido esse mundo de startups. Não à toa, hoje eu trabalho com isso, empreendo nessa área. Mas foi você, Gustavo, que me ensinou muito, me abriu as portas também. Eu aprendi muito sobre relacionamento com pessoas, especialmente empresas B2B, corporativo, assim, isso foi muito importante para mim. E um ambiente muito dinâmico de startup, em que a gente vai aprendendo muito, tem muito desafio, que a gente vai crescendo muito rápido, tudo muito horizontal. Então, assim, eu fiquei apaixonada. E eu lembro que na minha família, o geek da família, a pessoa que era muito tecnológica, era meu irmão, que hoje é meu sócio. E eu lembro disso, eu falava, Pedro, vem aqui conhecer a Samba Tech. Eu levava ele no escritório, tinha uma salinha de videogame também. Tinha. E eu falava com ele, olha aqui, você tem que... Porque ele assistia todos os Go I.O.s e eu estava trabalhando na área, ele é engenheiro civil, em ambiente super corporativo, tradicional. E não à toa, a gente veio empreender juntos depois, mas assim, a minha história com a samba começou dessa forma, como estagiária comercial, e depois fui... Aí tem muita história aí pra contar, foram 3 anos. Roberta, e é legal, assim, que a gente era muito novo, tipo, ninguém tinha experiência, né? Se lembrar do nosso time lá atrás, tanto o time comercial, porque o primeiro head comercial que a gente teve, o Rod, foi você que trouxe, que foi o Ricardo, né? O Baia. E também estudava com você lá no IBMEC. Depois o Peixão também veio pro financeiro, o Saulo veio pro financeiro e trabalhou no... Depois mudou pro comercial, depois o Saulo foi pra Camai. E eu lembro que a Roberta, ela tinha uma capacidade de conectar com os clientes muito grande, assim. Você conseguia com clientes grandes, né, Roberto? Porque, imagina, a gente estava trabalhando só com empresa grande. A gente tinha SBT, Globo, Record, Abril.
e cheio de pepino, assim, porque ao mesmo tempo a gente estava começando uma tecnologia que era pioneira, porque hoje o Lídio que está aí, hoje é head da Amazon, lá atrás a gente não tinha Amazon, né, Lídio? A gente não tinha AWS, a gente tinha... antes da Hackspace, muita coisa teve o Primes, cara. Soft Layer, tinha um Soft Layer, Soft Layer. Loucura. E, cara, eu passei lembro, muita assim, noite acordada ali. Da Band cair no meio de uma transmissão de um negócio importante, os caras ligarem de noite, a gente ligar para o suporte da Soft Layer, o cara, vamos ter que descer lá no servidor para ver o load balance tinha caído, eram umas coisas meio bizarras, assim. E a Roberta segurava esse relacionamento com o cliente, né? Eu lembro muito de Abril também, né, Roberta? Lá com o Manuel Lemos e a turma da Abril, todos esses clientes de muita longa data, assim, a gente tinha na Samba, desde o começo, essa cultura do cliente é rei, a gente tratava o cliente de um jeito diferente, era o jeito Samba. Eu lembro uma vez que o Maciel, o presidente da SBT, me chamou lá em São Paulo, e a gente tinha montado um escritório em São Paulo, comercial, contratei um monte de gente top lá em São Paulo e tal. E o Maciel me chamou e falou: Gustavo, essa não é a Samba que eu conheço. Poxa, a Samba que eu conheço é o pessoal lá, de BH, que tá preocupada com... Você lembra do SBT? O Nelson ligava pra gente, poxa, você me ajuda a subir um servidor, fazer a gente... O Silvio Santos falou, não sei o que, o site tá caindo. A gente ajudava os caras a resolver problema, né? E a Roberta tinha essa conexão com o cliente, e se você pensar hoje, olha pra trás, assim, você devia ter o quê? 20 e poucos anos ali, Roberto? 22, o Feliz também, o Isso. Rod. Cara, a média de idade ali era super nova, né? E a gente fazia umas coisas que você olha hoje e fala, caramba, cara. Né? Esse negócio de sucesso do cliente, relacionamento B2B, né, Rod? Mas, Gustavo, eu acho que tem uma vantagem, isso é muito legal relembrar essas histórias, porque assim, era todo mundo muito novo, entre 18, 20 anos, 21 anos. O lado positivo, talvez quem esteja ouvindo do outro lado, e seja entre 18, 19, 20 anos, a pessoa está começando a carreira, você não tem muito a perder, e você também não tem muito aquela noção de estar cheio de dedos. A gente estava fazendo o que a gente queria fazer, então muitas vezes você não se coloca o limite que é uma pessoa já um pouco mais experiente na carreira ou andando, não, eu não quero arriscar minha carreira, eu não quero arriscar isso. A gente não tinha isso, a gente queria era botar o negócio para rodar e conversar com o cliente, conversando espontâneo. A Roberta sempre foi muito espontânea, o nosso time também, a gente sempre tentando, legitimamente cuidando do cliente e experimentando, né? A gente não tinha medo de experimentar. Então, acho que isso foi muito positivo, que na verdade é uma desvantagem. Se você olha, não, o pessoal todo mundo era muito novo, imaturo, de um ponto de vista é uma desvantagem, mas pra gente, naquela época, no contexto, na verdade foi uma fortaleza, né? Foi uma força, porque verdade. A gente usou isso para experimentar, não ter medo de errar, assim, né? Sem vício, exatamente. Não, e sabe o que é legal? A gente corria risco grande. Você lembra? Não sei, eu acho que todo mundo estava aqui na época do IG, que a gente teve que fazer toda a parte de vídeos dentro do servidor do IG, né, Lídio? E, cara, era um desafio gigante, porque a gente não fazia isso. A gente tinha dentro da nossa infra. Aí, de repente, a gente tinha que gerenciar a infra de um terceiro. Só que, cara, pra gente, cada conta a gente vibrava. Eu lembro quando a gente fechou o SBT, vocês lembram que a gente colocou o microfonezinho do Silvio Santos? Né, Feliz? E fomos lá pra varanda, fazer videozinho, mandando pro Silvio Santos. Mandava, né? E a mesma coisa, então. Era a pipoca, não era? Que apareceu lá. Exato, era minha cachorrinha. E a gente fez do IG, né? Com a pipoca, era mesmo, que era o cachorrinho do IG. Mas assim, a gente tinha ousadia, eu acho que é por isso que o Rod falou, assim, a gente por não saber o que a gente estava, por não ter medo, né? Porque hoje a gente poderia fazer um monte de análise de risco, cara, mas e se Record, e se o R7 der errado, e se a Band cair, a gente tomar um processo e tal. A gente saiu fazendo umas coisas muito grandes. Pensa, a gente tinha 50 editoriais da Abril, que na época era gigantesco, tudo em cima da gente. E a gente ali cuidando de tecnologia de players gigantescos. A gente chegou a entregar milhões de vídeos por mês, né? Quando a gente estava com os players todos de mídia. E aí, Lídio, que eu queria ouvir um pouco do seu lado, porque você veio de uma empresa que foi vendida para Accenture, né? E você veio também super novo,
né? Ali naquele período, acho que você estava terminando a faculdade. Estava no último período. E, cara, e de repente é assim, a gente estava montando um negócio que era meio que na nuvem, porque todos os nossos concorrentes vendiam tecnologia on-premise, assim, dentro do servidor dos caras. A gente vende uma tecnologia que, cara, você vai botar esse seu vídeo no nosso servidor, que ninguém sabia onde era direito e tal. Segundo, é a API, cara. A gente criou uma lógica de serviço, né? De API, de web service e tal, numa época que ninguém falava disso, cara. Não tinha esses conectores igual a gente montou. Então, assim, como é que foi o desafio de chegar novo numa estrutura que era completamente nova e a gente fazendo só projeto grande para cara grande, né? A gente pensa, o negócio que eu falo hoje é que a gente levou várias empresas de mídia e várias empresas de educação para o digital. E esses caras não tinham digital. A Roberta foi a responsável lá por fechar o deal da Crota. Eu lembro direitinho da nossa vibração naquele momento, que na época era Anhanguera ainda, né, Roberta? E da gente ali brigando pela conta e tal. Cara, a Anhanguera tinha 18 estúdios, começou a gravar, cara, em cima da gente. Eles não faziam isso antes da gente, assim. Então, como é que foi, Lídio, essa tecnologia, assim, esse mundo novo, num ambiente diferente, né? Cara, foi muito interessante. Eu ouvi da Samba através de colegas de faculdade. Tinha 3 amigos que estavam trabalhando na Samba na época. O Itamar, o Felipe Machado e o Carlos. E aí eles me falaram muito da Samba e eu tinha saído dessa empresa. Nossa mãe, galera fora da curva. Tive com o Machado semana passada, inclusive, nós somos fora da curva. E aí eles falaram, cara, eu tô trabalhando numa empresa e assim, a gente tá mexendo com muita coisa nova e tal, dá uma olhada. E aí eu lembro que na época eu falei com o Dudu por e-mail, e aí ele falou, cara, vem aqui e tal, me conhecer a gente. Aí eu cheguei na Samba e vi a mesa de Totó e eu já falei assim, caramba, acho que eu quero trabalhar aqui. Já parece ser interessante. E aí fiz entrevista com algumas pessoas. Na época eu falei com o Bruno trabalhava lá na época, eu falei com o Fernando. E aí cheguei a trocar uma ideia rápida com você, Gustavo. E aí eu falei, putz, parece que é um lugar para eu vir trabalhar. E aí eu cheguei e você, como sempre, dá muita liberdade pra gente experimentar. Acho que conectado com o que o Rod falou, assim, experimentar, errar e aprender rápido, né? E os 8 anos que eu fiquei na Samba foi assim, cara, não mudou nada, assim, desde o início. E, cara, eu lembro que tinha uns 2 meses de Samba, assim, e a gente estava estudando a aquisição de uma ferramenta para acelerar upload e tal, que a gente queria subir todos os vídeos para a nuvem muito rápido e tal. E eu tava trabalhando num código open source, falei, ô Gustavo, assim, eu tô vendo que essa ferramenta é super legal e tal, mas tem esse open source aqui, você já pensou nisso? Aí você olhou assim e falou, cara, não, testa aí. E a velocidade foi boa, assim, cara, vamos fazer isso, vou contratar os estagiários para trabalhar com isso. Eu falei, como assim? Calma aí. Pensando, não, vamos fazer isso e tal. Então, dando muita oportunidade. E sempre assim, with great powers comes great responsibilities, né? Vamos fazer esse negócio acontecer e tal. E a gente chegou a fazer essa ferramenta de upload e a sua visão ajudou a drivar muito dessa mudança para como que a gente faz uma plataforma orientada à API, como que a gente repensa o que a gente tinha na época, que era muito ligado à tecnologia que a gente estava mudando, ligado à Flash, né, que a gente estava aposentando. E através disso a gente foi encarando esses desafios. Conectado com o que você falou do IG, foi interessante, porque às vezes o pessoal ligava pra gente de suporte e falava assim, tô com um problema. E aí a gente ligava de volta pra eles, com a infraestrutura deles, falando, cara, eu tô com um problema aí que tá gerando um problema em vocês. Era um loop, conseguir voltar pra gente tentar resolver. Era uma loucura. Então essas experimentações, assim, a gente depois passou de um ambiente que tinha servidor dedicado on-premise para a nuvem, essa migração, a gente passou por tudo, né? A gente chegou a ter híbrido, as 2 pontas e como é que escala. Então, foi uma escola fantástica, assim, tanto de oportunidade que eu tive por trabalhar na Samba foi fantástico. E a exposição a pessoas incríveis, assim, esse grupo aqui, nossa, o que eu aprendi de cada um deles é fantástico. E até de fazer coisa junto fora, né, Gustavo? A gente chegou a fazer outras coisas, e tava fazendo algumas ideias malucas, experimentando. Falou, Lid, me ajuda aqui. Aí eu pulei pra experimentar com você, então foi muito legal, cara. O My Geek Day. Você lembra do My Geek Day? Loucura que era? Nossa, era loucura, bicho. Lembra do o estoque, né? A gente queria comprar o estoque, o melhor estoque. Ô, Lídio, e legal, cara, eu lembro de uma passagem que uma vez você chegou pra mim, acho que você já era diretor de tecnologia da Samba, e aí você falou assim, Gustavo, cara, eu queria aprender mais sobre negócio, tá?
dica, me dá livro de negócio. E aí eu comecei a te passar livros, você queria desenvolver esse lado, né? Você era muito técnico mesmo, assim, cara, aquele cara brilhante tecnicamente. Você falou, pô, cara, eu quero desenvolver o lado de business também. E aí a gente começou um relacionamento com a Microsoft, pô, a gente ia para os Estados Unidos, e ali a gente começou a se relacionar com o time da Microsoft, com a Paulo Belize, que é e, cara, eu acho que ali te deu uma visão legal também, né, de business, né, porque você começou a lidar com um lado que até então você estava muito ainda com foco em ter a gente tinha o melhor time de WebOps que existia, cara, a gente tinha um time brilhante e você abriu sua cabeça ali. E eu acho que esse era muito o nosso jeito na samba, assim, né? Assim, cara, não sei, vou aprender. Você falou isso, assim, eu lembro eu com o Rod, era assim, cara, como é que faz isso aqui lá no joguinho para celular? Falei, Rod, é assim, ó, a gente faz desse jeito, separa as pastinhas e tal, beleza. Cara, da segunda vez já toca o pau aí, Rod, faz aí do seu jeito. Não tinha muito desse negócio de, cara, tem que ser do meu jeito. E a gente nunca foi, a cultura da samba nunca foi dessa, assim, de, pô, isso aqui não tem, isso aqui não mexe, porque isso aqui é o jeito de fazer. Qualquer um que levantasse, trouxesse uma boa ideia, era ouvido, né? Tanto que a gente tinha estagiários, cara, e no nosso vídeo de 20 anos aí, a gente entrevistou lá o Badanó, que era estagiário no Rod, né, do Feliz também e tal. E, cara, os moleques eram brilhantes, mas eram estagiários. E a gente chamava para participar de reunião super estratégica. E aí, Roberto, uma coisa que a gente fez, que eu acho que era muito legal, cara, e que eu falo sempre nas minhas palestras, duas coisas que eu acho que tem tudo que a gente está falando aqui. A primeira é o Power to the Edge, né, de poder as pontas. A gente sempre usou isso na Samba, sempre foi uma empresa de empoderar as pessoas a ir lá fazer, vai lá, testa, experimenta, não tinha um jeito certo de fazer. E o segundo era essa lógica de trazer as pessoas, né, para qualquer um poder falar com qualquer um. Não tinha muito essa lógica de hierarquia, a gente né, trouxe a hierarquia para baixo, cara, que o estagiário falava, o diretor falava com o estagiário, falava que todo mundo dava ideia, e a gente era muito focado. E aí, eu acho que essa é uma das coisas, Feliz, que a gente fez bem demais ali no começo. E eu acho que a gente até errou, porque depois, olhando assim, eu acho que a gente focou num mercado que era muito pequeno, que era o mercado de mídia. Né? Mas a gente, cara, vocês lembram? A gente tinha um War Room nosso, que eu acho que é legal trazer para as pessoas, porque era uma sala, um mapa plotado, onde a gente falava quais as batalhas que a gente vai lutar. E como que a gente vai atacar aquelas batalhas e falar quem tá lá, Kaltura, quem tá lá é a Brightco, quem tá lutando com a gente? Cara, a gente ia com informação, a Kaltura bate na gente em Analytics, a Brightco vai bater na gente aqui, a gente é melhor que esses caras ali. Ô bicho, a gente ganhou quase todas as batalhas que a gente entrou em quase todos os grandes players. Lembra que a gente foi pra América Latina, né? A gente já ganhou os players da Colômbia, Equador, Peru, Uruguai, tinha um monte. A gente trazia o que era de mais moderno em conceito de gestão, Gustavo, mas a gente adaptava ao modelo samba. Eu acho que isso que você trouxe é muito legal, porque hoje a gente vê, né, as empresas falando de cultura, o tanto que é importante, mas a gente não sabia muito bem o que era isso lá atrás, né? E a gente simplesmente estabeleceu o nosso jeito, e eu não esqueço uma frase que você me falou assim, que você me contratou, né? 2007, 2008. Cara, nós vamos fazer um negócio, nós vamos resolver problemas reais no mercado, nós vamos ser líder de mercado, mas que a gente possa se divertir. Então, quando você fala de Power to the Ads, quando você fala de hierarquia não é o nosso forte, de War Room, cara, eu não sei o que não é isso. Porque como eu construí grande parte da minha carreira na Samba, é o que eu vivi. Então é muito legal poder ter participado disso também. E foi isso, cara, precisamos montar o War Room. Feliz? Rod, monta aí. Como é que vai ser? E sabe o que é legal, cara? Essa parte do War Room específico, por exemplo, vocês devem lembrar, a gente usava isso muito bem, Feliz. Isso é dedo seu, assim, total. Como alavanca de crescimento, cara. Então, assim, a gente montou o War Room, você tinha um War Room inteiro desenhado, um quadro físico que a gente fazia. Cara, o Feliz contratou uma agência de relações públicas, chamou os caras e falou assim, cara, vamos montar matéria em cima disso. E de repente saía lá, Estado de Minas, Folha de São Paulo e tal, empresa inova e cria o War Room. E aí você tinha cliente que vinha porque viu a matéria
e vira aquele loop de crescimento, cara. Então, isso não era intencional, falar, vamos criar um War Room para ter exposição de mídia. Mas, cara, foi uma coisa que a gente criou, o negócio era tão legal que todo mundo chegava, ficava impressionado, a Roberta falando aí, ó, a gente fazia entrevista naquela sala de War Room, justamente para as pessoas verem, pra gente mostrar um pouco da cultura, e não tinha uma pessoa que não ficava impressionada, e a gente falou, cara, isso é uma alavanca de crescimento, pô, entendeu? E isso começou a alavancar o business, né, e a gente começou a entender que o DNA, que é aquela, o diferencial que é difícil de romper, muito moldado por essas pessoas que estão aqui, Lídio, Roberta, Feliz e tal, claro, Gustavo, mas assim, pô, começou a criar esses ferramentas virando uma alavanca de crescimento, né, para conquistar cliente. A gente chamava os clientes para visitar a sede da Samba, vocês lembram? A gente voava os clientes até Belo Horizonte, o potencial de clientes, e andava, mostrava para eles o War Room, aí mostrava, assim, ó, essa aqui é a análise que a gente fez de vocês contra os competidores e tal. Pô, sensacional. Maravilha. Só um adendo que acho que é super legal, porque tem mais uma frase também do Gustavo que é espetacular, que é: nunca se esqueça de onde você veio. E a gente sempre fez questão de manter ritos, porque cultura tem a ver com isso. E essa questão de levar o cliente do escritório, a gente sempre manteve, sempre. A gente fez questão, porque a gente entendeu que escritório e cultura era uma vantagem competitiva. A gente investia pra caramba, era caro montar isso, tinha toda uma estratégia. Mas quando a gente foi pro BH Tech, por exemplo, que era o nosso escritório maior, e depois, logo em seguida, quando a gente foi lá pro nosso último escritório, a gente montou um tour, que cada espaço tinha um objetivo. O cliente vai passar por aqui, ele vai ver os nossos prêmios, vai ver a nossa história, ele vai ver as matérias que vai dar um endosso, depois nós vamos levar ele para tal lugar. E aí a gente tinha um ritual, mais um de cultura, que na hora que o cliente chegava, a empresa toda levantava, a gente batia palma e fazia um samba, né? Fazia um ritmo. E a forma como o cliente abria a porta e tinha aquele primeiro impacto era incrível, cara. Ele já via de cara o trono, aqui na Samba Cliente é Rei, a gente sentava, colocava a coroa, tirava uma foto com Polaroid, ele assinava, colocava no Mural de Reis. Então tudo isso acabou ajudando bastante. Mas, assim, era uma coisa pensada, mas que veio como uma extensão da nossa cultura, daquilo que a gente acreditava. Acho que uma coisa conectava com a outra, né? Era bem legal. Super... E é legal ver, faz 34 minutos que eu tô ouvindo vocês contarem a história de vocês, e eu tô numa história recente, né? E eu acho que nem o Rod sabe disso, né? Eu conheço já o Rod tem um tempinho, e eu conheci a Samba em 2015 para 2016, eu tive lá, eu fui, conheci 2 lugares a Samba, BH Tech, e depois o outro espaço eu tive o prazer de conhecer, e foi engraçado que no primeiro dia eu tava na frente do quadro com o celular. E eu olhei e alguém me contando a história. E eu sou engenheiro, né? E eu olhando assim, terminar de contar, eu falei, cara, isso é conversa de mineiro. Aí mostraram a carta, o e-mail, né? Que ele mandou, tudo. E aí eu comentei e meio que olhei pro lado assim, né? Aí veio um cara falar comigo assim, nada. Eu falei, pô, e essa história de mineiro aqui? Aí contou, brincou, aí alguém falou assim, filho, ele é o Gustavo Caetano. E eu tava falando pra ele que eu não acreditava na história dele. E foi muito engraçado, porque eu tava super interessado na história, que era uma história fenomenal. E ali, em 30 segundos que eu tinha que sair, que eu tava indo pra Stellantis, eu tava indo pra Fiat lá, pra outros trabalhos, me despedi dele ali, me apresentei, Lílio. E agora, Lídio, eu entendo porque que ele gravou meu nome. Ele fez a vida inteira eu achar que ele tem uma puta de uma memória. E eu estou no evento da DHL um tempo depois. E quem que vai palestrar? Gustavo Caetano. Aí eu olho lá, ele palestra, e a gente tinha trocado WhatsApp. Eu mando um WhatsApp pra ele, ele vem comer um pão de queijo, e eu tô ali do lado, e eu falo, eu duvido que você lembra quem que te mandou um WhatsApp agora. Aí ele falou, Lílio, você acha que o nome desse é difícil de esquecer? E ele lembrou do meu nome. E eu até hoje, né, e agora dentro da Samba, e conversando com todo o time, contei essa história que eu até hoje acreditava que ele tinha uma memória super boa, mas agora, Lídio, tendo um quase xará como você, eu já entendi da onde que veio essa memória dele. Ele vinculou nós dois. Mas Feliz, eu escutando Roberto, Rod, Lídio e Gustavo, é impressionante como eu, quando chego com essa camiseta Samba, eu falei pro Gustavo do orgulho que as pessoas olham assim, né? E dá até aquela respirada. E eu tive a oportunidade de estar numa reunião e entregar o livro dele
Eu fui numa startup de inteligência artificial e quando eu dei, eu falei, o cara falou assim, eu não acredito que você trouxe o livro do Gustavo pra mim. Eu falei, eu trouxe os dois ainda. E aí o cara super feliz, eu acho que essa cultura que vocês criaram lá atrás, saiu, o cara transpôs as 4 paredes, o negócio foi tão que as pessoas lembram. E cara, como é que essa cultura não é só a cultura, não é só a tecnologia, não é só o que foi disruptivo, não é a gente mudou, a gente criou uma solução. Eu sei de cor todas as histórias do YouTube com a cor diferente, então cara, como é que as pessoas acreditaram, né? Como é que as pessoas entenderam que realmente era uma transformação? Eu acho que, Gustavo, é o que a gente conversa todo dia, é o walk the talk, né? Porque não é só falar, era fazer, era viver, né? E é o que a gente... Quando eu começo a falar da samba, eu até, às vezes eu levanto a voz, você me desculpa, eu começo a falar, porque eu começo a me empolgar, porque o Gustavo, assim que ele me conheceu, ele falou, cara, eu trabalhava na DHL, Lídio, Roberto, o Feliz acho que ele sabe, imagine, 600 mil funcionários no mundo, super vertical, só no Brasil tem 3 presidentes, você fala, meu pai amado, como é que... E aí ele falou, Lídio, não é sua cara não, cara, você tem que vir pra samba. Toda vez que eu encontrava com ele, aí não é sua cara não, você tem que vir pra samba. E foi uma experiência assim, essa transição, né, de uma empresa extremamente, eu fiquei 8 anos lá e vim pra cá, falei, cara, como é que é possível, né, ter um negócio que você manda um WhatsApp aqui pro founder, né, pro Gustavo, e já responde, a gente já, tá bom, então vai ser a partir de agora assim, e pé no acelerador aí e vamos embora. Então, ouvindo todas as histórias de vocês, eu ainda deixo, Gustavo, ir para você, porque eu entendi deles. Mas e você? Como é que era receber esses caras, né? Porque tudo bem, legal, traz aí o estagiário, tem dente na boca, já consegue trabalhar. Mas o primeiro dia dele que você falou, nossa, esse menino aí vai me dar um trabalho. Como é que foi pra você, cara, receber essas pessoas? É legal, assim, porque uma coisa que o Feliz falou é muito verdade. Assim, desde o primeiro dia, e o Rod que tá lá, né, desde o comecinho, a gente quis montar uma empresa que fosse divertida. Então a gente tinha, né, Robertinho, não sei se você lembra, a gente tinha as noites da jogatina, né, que a gente fazia vários jogos, tinha poker, tinha aqueles de lá, o Guitar Hero e outros, né? Pô, o time do Lídio lá ficava todo mundo pilhadão, né, Lidião? Com a noite da jogatina. Era um momento, cara, aniversário, a gente fazia bolo. E era uma empresa muito assim, muito do bem, amiga. E uma das coisas que eu acho que eu consegui fazer bem, eu acho que eu errei pra caramba na minha história, assim, até eu era muito mais esquentado, né? Mas o Rod já pegou a época, deu mais estressado, né, Rod? Xingava pra caramba e tal, mas porque realmente eu não tinha tanta experiência, não sabia muito como lidar com pressão, cara, porque chegou uma hora que a gente tinha fundo, a gente tinha que crescer, tinha que dar resultado e tal, e a pressão era violenta, e eu, por vários momentos, eu falhei nisso também. Mas uma das coisas que eu acho que eu acertei muito foi encontrar pessoas muito talentosas e conseguir trazer essas pessoas para a samba. Assim como você, Eli, cada uma das pessoas que estão aqui, eu tinha muito prazer em trabalhar junto, mas muito mesmo. Assim. Tanto que são amigos fora daqui também, porque de verdade eu gostava, eu me divertia, eu empolgava com os caras. Assim. Eu sempre gostei de trabalhar com gente muito boa, e na samba a gente conseguiu trazer gente muito boa. Assim. Cara, a gente tinha um time. Você olha esses caras hoje, fala, Robin. Gustavo, você tirou as palavras da minha boca. Porque tudo que vocês foram falando, gente, a samba foi um celeiro de talentos. Olha quantas pessoas passaram pela samba. Você foi um celeiro do São Pedro Vale, foi um celeiro de várias startups que surgiram a partir da samba. Se a gente for pensar o Dieguinho da Rock, o Gabriel da Requiem, eu tenho vários nomes aqui pra citar. E você tinha o dom realmente de enxergar nas pessoas o potencial delas e acreditar nas pessoas e dar oportunidade, como todo mundo aqui falou, mas mais do que isso, eu sempre falo na Lobo, quando a gente tá contratando alguém, no final a gente fala assim, putz, se eu perdesse um voo, eu passaria 8 horas com essa pessoa tomando uma cerveja no aeroporto, e eu falo sim pra todo mundo que eu trabalhei na Sambateca, eu falo, gente, tipo assim, eu adorava trabalhar com as pessoas com as quais eu trabalhava, isso era maravilhoso, eu acho que isso vem de você, sabe, Gustavo? Eu acho que assim, olha quantas... Pablinho, né, Roberto? Tem o Pablinho, gente, tipo assim, e olha quantas falas suas a gente lembra pra nossa vida que ficaram marcadas, porque se você é uma liderança muito inspiradora, eu acho que além de você ter esse dom de realmente enxergar o potencial das pessoas e ter sido um celeiro de talentos, você é muito inspirador, você sempre trouxe muita
inspiração de conhecimento fora do Brasil, de coisas que estavam acontecendo pra gente te aplicar boas práticas na samba. E você foi o primeiro a fazer isso no Brasil, numa empresa de tecnologia. Eu lembro que você foi pioneiro de muita coisa e você era, assim, inquieto em trazer coisas, sabe, novas. A gente tá realmente aplicando as melhores práticas na samba, então a gente aprendeu muito com você mesmo, assim. É uma escola mesmo, assim, que a gente tem o maior prazer de boca cheia de falar, assim. Então, Gustavo, obrigado e parabéns. Não, e eu fico super feliz, assim, eu lembro quando o Lídio veio me falar da proposta que ele tinha recebido da Amazon pra ir e tal, e ele super ansioso, né, Lídio? Pô, cara, eu não durmo tem 2 semanas pra falar que eu tenho e tal. Eu falei, cara, vai, você é o melhor pra você, Lídio, cara, vai ser bom pra você, é bom pra sua carreira, bom pra sua vida, sabe? Eu tô feliz com você. E porque, de verdade, assim, eu criei amigos ali, a gente virou um grupo que a gente deseja, pô, o Rod, cara, é irmão pra minha vida, feliz irmãozão. Você, Roberto, assim, a gente, cara, tem muito carinho. Encontrei seu irmão agora lá, sabe? Tipo, igual parente, assim, me sinto super em casa. Muito porque a gente sempre quis esse negócio, assim, a gente tinha um relacionamento muito bom e não tinha essa politicagem corporativa, assim, de diretor querendo derrubar diretor, não sei o que, era muito... Cara, a gente queria fazer o melhor para o negócio e para as nossas vidas também. Mas esse negócio assim, de ter achado pessoas super talentosas, eu nunca olhei para as pessoas como busca de currículo. Tanto que vários que entraram na ação não tinham currículo nenhum, trabalhou em nenhum outro lugar e tal. E são pessoas brilhantes. Você olha onde esses caras estão hoje, o Andrezinho Azevedo, Panterinha, é superintendente de marketing digital. Faz suas campanhas gigantes. Quando aparece o Lewis Hamilton lá, eu mando pra ele: caramba, velho, você que fez isso. Eu encontrei o pai dele aqui. Ele falou: não, Gustavo, você não sabe o tanto que o André gosta de você. O Badarossi foi o da Rock, o Dieguinho, né, fundador da Rock Content, vários outros aqui. Vocês, todos em lugares diferentes, né, tendo super sucesso. Mas, cara, ali era um lugar assim, de achar gente boa, dar alguma orientação, porque a gente também não tinha tanta orientação. Falei, cara, é mais ou menos por aqui e faz. Alguns, é lógico, não conseguiram, vários, né, passaram rapidamente pela samba. Agora, vários ficaram 10 anos, Lídio ficou 10 anos, Feliz ficou mais de 10, o Rod ficou mais de 10, Roberto também ficou muitos anos, porque a gente tinha um negócio diferente, em que as pessoas sentiam que elas estavam aprendendo também. Que era um negócio que eu tinha comigo. Assim, eu queria fazer com que a samba fosse um lugar legal para as pessoas, né? Então, assim, é da raiz da empresa. E você vê, cara, o tanto de gente que lembra e tem histórias legais, né? E aí que eu queria puxar de vocês, assim, Roberta, o Lídio também, e todo mundo viu, Feliz e Rod, de histórias, assim, cara, que vocês lembram, que marcaram a gente, assim. Eu tenho vários momentos que foram marcantes, assim, uns momentos que me marcaram muito, e eu falo até hoje aqui na samba, né, Lídio, que a gente era assim, a gente lutava por cada cliente, a gente lutava. Eu lembro que a gente passou para trazer em Anguera, eu lembro que a gente passou para trazer o Boticário, que era na época do Baer. Eu lembro que a gente passou para trazer o SBT, para manter o SBT. Quantas vezes a gente ficou em risco de perder o SBT? O SBT foi nosso cliente por 10 anos. O Maciel manda mensagem para mim até hoje, que é o presidente. Esses caras têm carinho pela gente, porque a gente nunca foi oportunista. A gente nunca foi, vamos arrancar tudo desses caras e depois vamos pular fora. Não, a gente tava lá e tal. Em determinado momento acabou que a estratégia da empresa foi por outro caminho. Mas isso é um negócio que eu lembro muito, me marcava, assim, como a gente curtia, como a gente vibrava, como a gente lutava pelas pontas e comemorava as vitórias também. E aí eu queria, se vocês pudessem trazer também coisas que marcaram vocês, assim, momentos na nossa história. Vou começar com uma história que eu já queria conectar com esse assunto que você estava falando, Gustavo, de aprendizado, e eu vou contar um princípio que eu aprendi na samba, e eu vejo muito em cada uma dessas pessoas que a gente está conversando hoje aqui também, e contar uma história engraçada também no episódio. Mas a característica, uma das características fundamentais que eu aprendi com você, Gustavo, eu acho que você é muito bom nisso e ensinou a cada um de nós aqui, foi o poder da narrativa, de contar a história, simplificar os problemas e contar as histórias de maneira simples e inteligível e compreensível para as pessoas, para qualquer um entender. Se vocês pensarem, a gente vendia um negócio muito difícil.
que é streaming, nem streaming, lembra? Era download progressivo, o já deve lembrar isso. Então a gente vendia um produto extremamente técnico para numa época que não existia conceito de streaming. A Amazon, Lídio, corrija se eu estiver errado, mas a Amazon surgiu em 2006, né? O AWS, etc. Então não era extremamente difundido. E a gente tinha esse desafio de tentar vender uma coisa que não tinha uma necessidade tão imediata de fazer utilização daquele produto. E aí a gente tentou encontrar várias narrativas. Você lembra da logística digital? A gente fazendo analogia, criou um vídeo sobre a logística digital e eu aprendi muito isso, Gustavo. Eu acho que isso vem muito de você e acabou semeando para todo mundo. Hoje eu vejo, por exemplo, a Roberta, o Feliz, todo mundo que passou por lá aprendeu um pouco disso e levou para sua carreira. Então, provavelmente o Lídio, que hoje é extremamente técnico na Amazon, ele soube se vender no processo da Amazon, para o pessoal entender o poder da narrativa. Então, isso para mim foi literalmente transformador. Como a gente vendia uma coisa tão difícil para um público. Não necessariamente a gente estava vendendo para as pessoas técnicas, você tinha um influenciador, você tinha um comprador. Muitas vezes a bola estava dividida entre quem que ia tomar a decisão e a gente tinha que simplificar a mensagem. Isso para mim foi um valor que eu aprendi lá atrás e hoje eu carrego até hoje comigo e eu tento simplificar, penso sempre no poder da narrativa. Um episódio engraçado que eu lembrei aqui, o Lídio estava falando da soft layer, on-premise. Eu não sei se vocês lembram, mas teve um dia que a gente caiu, a gente ficou fora do ar. E a gente foi tentar entrar no site, ninguém sabia o que era. Quando descobriu, era um cabo que rompeu e o Brasil inteiro ficou sem internet. Não sei se vocês lembram disso. Eu lembro. Caramba, você lembra disso? É um cabo submarino que rompeu a internet e falou assim, não, vocês caíram e tal. Não era só a gente, era boa parte da internet estava fora do ar e a gente só foi descobrir isso depois, mas era basicamente o que rompeu e não tinha como fazer, era a solução mais improvável, era o episódio mais improvável acabou acontecendo. Mas um fato marcante para mim na samba, sempre os momentos de confraternização, as festas que a gente fazia de final de ano, as noites da jogatina, cara, isso tudo marcou e acabou me moldando muito em como criar relações fortes no trabalho também, que é o que você falou, eu acho que o Feliz falou, de criar um ambiente bom de trabalho. Então as pessoas tinham prazer de chegar lá para trabalhar na noite da jogatina. Claro que era um outro momento de vida de todo mundo, mas cara, a gente ficava até 2, 3 horas da manhã jogando videogame, comendo pizza. E isso ajudou a fortalecer muito o trabalho e as relações dentro do trabalho também. Eu lembro dos nossos almoços também. Cada dia a gente ia no restaurante. Eu lembro de tudo isso que a gente fazia. Desculpa, não sei se eu interrompi alguém, mas só pra pegar o gancho do Rod, o que eu aprendi muito foi o poder das conexões. Eu sempre falo isso. Eu falo assim, eu acho que as pessoas que sabem se conectar bem, de forma genuína, não só são mais felizes, mas são mais bem-sucedidas. E o Gustavo faz isso muito bem. Você me ensinou muito a fazer isso, Gustavo. Você é generoso e você foi sempre generoso comigo, não só durante a samba, mas pós-samba. Eu quero contar alguns casos pós também que marcaram muito a minha história, que são importantes. Mas vender B2B é extremamente complexo. Vender B2B para enterprise é mais complexo ainda. Então, esse poder da conexão e o tanto que eu aprendi com você me ajudou em tudo que eu fui fazer posteriormente. Hoje em dia, não à toa, a gente trabalha com B2B também, então eu trouxe toda essa base comigo. E eu levo muito isso comigo, assim, pra tudo que eu faço. E eu lembro direitinho, quando eu tava já empreendendo, eu encontrei com o Gustavo num voo. E ele já me ajudou em várias outras situações, mas uma delas, encontrei com ele no voo. Tem 2 coisas que me marcaram muito. Primeiro, o Gustavo foi na minha formatura, gente. Eu era estagiária da Sambatec. Quando eu vi que o Gustavo foi na minha formatura, eu falei, uau, você se sente muito especial, né? Ele foi lá me prestigiar. Então, olha só, a gente tá falando do poder das relações genuínas, da conexão. E ele foi lá e me prestigiou na minha formatura, ele não tinha a menor necessidade de ir. Eu lembro de você e da Mandinha chegando lá, então isso me marcou muito, tá, Gustavo? São coisas que acontecem fora do escritório que marcam muito a gente. E a segunda coisa, que eu já tinha saído da samba, e foi a mesma história do Lídio. Eu te contei, Gustavo, quero empreender, você vai fundo, você me deu a maior força, conta comigo no que você precisar. E aí, já tava no nosso segundo pivô, já era o Beer Coffee, te encontrei num voo, indo pra São Paulo, e te contei o que eu tava fazendo. E você falou, poxa, você era sempre assim, tem que conectar com 2 pessoas. Eu sempre saí de uma conversa com você falava, Roberto, tem que conectar com fulano e ciclano. E sempre essas 2 conexões davam em alguma coisa. Então eu lembro que você me conectou com o Marco Crespo, que na época eu trabalhava no Gympass, que você falou, olha, vocês estão fazendo exatamente o que o Gympass faz, mas eu vou repetir, porque eu acho que estava off record antes, quando eu contei essa história, eu tô repetindo.
e você tem que ir lá pegar uma mentoria com ele. Não à toa, eu peguei uma mentoria, ele me ajudou na vida pessoal e profissional, tá? Porque ele me fez me reconectar com meu marido, não à toa. Tô casado com a pessoa que eu tô hoje por causa dele. Mas também, hoje em dia, ele trabalha na Wolba, ele é nosso sócio, CEO. E, se não me engano, você me apresentou pro Michael Nicholas, e hoje em dia a Valor Capital é nosso investidor. Então, acho assim, tô lembrando de alguns investidores. Não foi? É. Então, assim, depois de anos isso aconteceu. Que legal, tá vendo? Então, assim, olha como que você faz parte da nossa história, né, de uma forma tão grande, porque você sempre plantou de uma forma muito genuína. Então, acho que esse poder das conexões na samba me marcaram muito. E tem a ver com esses momentos que o Rod falou também. E eu lembro muito de todos os almoços que a gente escolhia, qual restaurante que a gente ia. Era tão legal isso, né? Faz falta isso hoje em dia, né? No híbrido remoto, assim, lá que a gente tava todos os dias. Foi muito bom mesmo. Inclusive, Roberto, um dos desafios é hoje a gente trazer todo mundo de novo para o físico, né? A pandemia afastou muito todo mundo, né? E todas as empresas, né? Depois que até o pessoal do Zoom falou que tem que ir para o presencial, então como é que a gente mantém essa alegria, né? De estar junto, de comemorar, por mais que a gente faça isso no online, mas o presencial, e é boa parte disso, desse legado samba, né? Que é, vamos comemorar tudo, vamos comemorar o que a gente está fazendo, o que a gente está se conectando, o que a gente está ganhando. E até aquilo que não ganhou ainda, deu um passo legal, vamos, não deixa a peteca cair nunca, né? A gente puxar. E olhando todo esse legado samba que vocês deixaram e os dois livros que o Gustavo escreveu, e com o Rod, que eu sempre tô... O Rod virou o meu mais novo amigo de infância. É igual o irmão mais velho, mas não, eu tenho 46 anos, acho que eu sou o veterano aqui da turma, não sou não? Eu já sou avô, Roberto, eu já tenho um neto e neta já. Então, o Gustavo... Você tá muito bem. O que vocês falaram, que o Rod falou quando vocês faziam com 20, eu faço com 45. Não tem juízo, sai fazendo, eu faço com 45, mas essa maneira de trazer tecnologia, de olhar por um problema que ninguém tá vendo, e tá ali, ó, na cara, é isso que a gente vai resolver. Hoje a gente fala muito disso, cara, tem muito problema, e problema simples, resolver simples. E eu vejo que o orgulho que vocês têm de ter participado é isso, né? Não é só porque o videogame é legal, o totó aqui é ping-pong, aqui é pebolim, Gustavo, o totó, isso tudo nada mais é do que, cara, os problemas que vocês resolviam, né? E olha o tamanho dos negócios que vocês resolveram, olha o tamanho das coisas, e sempre o que vem aqui era o quanto era legal trabalhar junto. Cara, por mais que vocês tenham desenvolvido tecnologias super disruptivas, por mais que vocês tenham feito coisa que muita empresa que se diz grande até hoje não fez 20 anos depois. Ainda não fez essa virada, ainda não fez isso que vocês fizeram, não chegou aonde vocês chegaram. E mesmo assim, em nenhum momento nenhum de vocês deu ênfase no ego. Não, nós desenvolvemos uma solução que ninguém tem. Nem uns 50 minutos vocês não falaram nenhuma vez do tamanho das coisas. Então, eu acho que esse legado, Gustavo, que a gente vê olhando e ouvir essas histórias, comemoração de 20 anos. Muito legal. É muito legal, cara. São poucos lugares você deve ter história também, assim, porque... Nossa, mãe. Você tinha um time muito interessante, né, cara? Eu tava escutando aqui, Gus, e lembrando de várias coisas. Assim, quando a gente começou a falar de DevOps, né, a gente chamava o nosso time de WebOps, porque DevOps não existia na época. E a gente fazia plantão e começou a automatizar o processo todo, porque a gente tinha que manter tudo no ar e manter SLA. E a gente começou com um time de 3 pessoas fazendo isso, você lembra? A gente tinha que manter 5 noves lá, era um desafio louco. Mas um negócio que me marcou muito na Samba, e quando eu entrei na Amazon, foi um negócio que eu me identifiquei muito rápido, porque na Samba o cliente era rei e a gente sempre focava no cliente para tudo que a gente ia desenvolver. E eu lembro de uma história, você vai lembrar muito claramente, de quando o Pablo estava no cliente, vendo como que era a entrega de fitas para os comerciais. E aí ele falou, cara, como é que vocês entregam essas fitas aí? Ah, não, chega um motoboy que entrega a fita do comercial que vai passar agora. Disse, caramba, é sério? E aí ele voltou para a Samba e a gente começou a discutir. Falei, caramba, não acredito. Vão digitalizar isso. E isso se tornou um novo produto da Samba naquela época, né? Que a gente digitalizou e carinhosamente, inclusive, a aplicação que a gente fez chamava Motoboy, que entregava digitalmente o comercial para a emissora de forma rápida, sem falhar, né? Sem nenhum risco de não entregar. E virou uma empresa. E depois foi até vendida. Então, esse e hoje é o padrão da indústria, viu, Lídio?
Hoje toda a indústria de televisão usa o que a gente criou lá, que a gente fez uma joint venture com a Edstream, né? E depois passou a tecnologia para eles, cara. Mas era nosso ali, muito doido. E ninguém tinha feito aquilo na época, né? E a gente estava experimentando. Cara, como é que a gente fazia isso? E a gente montou um negócio para aquilo. E a gente trabalhou de trás para frente. A gente começou da necessidade do cliente, começou a bolar como que a gente criava algo em cima daquilo e criou algo que deu vida a algo que depois foi amplificado através de outra empresa. Isso foi fantástico. E das histórias, eu lembro muito, cara, dos Hack Days, que depois viraram Hack Weeks. E como que a gente incentivava o empreendedorismo na empresa o tempo todo. E a galera abraçava a ideia de tal forma que, assim, a galera dormia na empresa. Eu lembro que a gente fazia umas coisas legais, umas ações legais, assim, tinha umas arriscadas. Tipo, a gente fez uma ação com a Red Bull, você lembra? Que aí o pessoal da Red Bull foi na samba e tal, e a gente encheu o freezer de Red Bull, e a galera tomou Red Bull e virou à noite, ficou no outro dia, ficou na samba, não foi embora pra casa. Cara, vai pra casa. E a galera ficava tão pilhada com a ideia que eles pulavam de cabeça. E no final da semana a gente tinha coisas fantásticas, né? Várias ideias que viraram features super importantes para o produto depois, que a gente fez pitch para cliente, a gente trazia cliente para fazer parte da Hack Week. Cara, isso era realmente inspirador. Eu acho que o time de tecnologia todo ficava muito pilhado pela oportunidade de fazer essas coisas. Não é todo lugar, cara, que você pode ir e falar assim, não, essa semana aqui, cria o que você quiser. E aí traz um problema e aí vamos resolver. E a galera criava realmente coisas muito legais. Sem dúvida. A Samba Eds nasceu da Hack Week. A Samba Eds nasceu e a gente parava a empresa, né? Então, assim, quer dizer, a empresa abria mão de roadmap, de outras coisas, fala, cara, todo mundo pode parar para ficar durante uma semana criando. E o legal da Hack Week, né, Lid, porque tem muito evento, né, às vezes corporativo também, mas o legal da Hack Week era que a entrega não era um PowerPoint, a entrega era um protótipo funcional, né? Funcional, que ia para produção logo depois, você lembra? Inclusive era critério no julgamento. Não, tá pronto para ir para prod? Não, só ajustar. Beleza, então, ok, vamos julgar. Inclusive, ó, vou trazer um negócio que saiu do Hack Week aqui, que era histórico. Lá no BHTech, a gente fazia pedido, né? No restaurante ficava embaixo, que era bem isolado e tal. E aí eles criaram um bot no Hack Week, onde todo dia, 11h40, subia um negocinho no bot perguntando: o que você quer almoçar hoje? E aí você mandava, né, o que você queria, aí ele aparecia o cardápio, você escolhia o que você queria. E ele. Era no Google Chat isso, não era? Era no Google Chat, né? Binorris. Isso virou depois, pessoal. Artigo na Fast Company, tá? Exatamente, depois coloca o link. Feliz era ninja. Que é o artigo de 2012. Acabei de resgatar aqui. Feliz era ninja. Ele conseguia fazer isso com tudo, cara. Eu lembro demais disso. Numa época que não tinha esse negócio de LLM, nada disso, não. bem lá atrás, né, gente? Fazendo bots numa época que não tinha nada disso que a gente está conversando hoje. Eu lembro de ter vazado depois os pedidos, né? Acho que o Barruan lá tinha feito um pedido de linguiça, não era? O que era? Pô, eu quero uma... banana com linguiça. Nossa, eu lembro disso. Caramba. E a galera... Porque era um treco, era meio... Pô, ele transformava aquilo ali num texto e mandava, né? Mandava um e-mail para confirmar com a galera e ninguém fazia o pedido errado. Só que ele fez um pedido e não sabia, né? A empresa inteira ficou sabendo que ele pediu aquela troca. Foi isso. Não, muito legal. Gente, eu acho que, né, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com todos vocês. Eu sinto, né, um cara privilegiado, de verdade. Porque eu vejo o sucesso de vocês, eu vejo o que cada um está fazendo, eu acompanho, eu vibro, eu torço. Eu e minha esposa aqui, a Amanda, que trabalhou, acho que todo mundo aí, né? A Amanda era RH da Samba. Mas a gente sempre comenta, sempre fala, né, de vocês e com lembranças muito positivas, assim, vocês foram pessoas que contribuíram muito, não só para a história da Samba, mas para a minha história também. Eu aprendi pra caramba, né, eu também não tive outro emprego, eu era estagiário da Unimed lá, fiquei 6 meses e montei a Samba, então tudo que eu aprendi também foi na Samba e com pessoas que tinham
conhecimento, que estava aprendendo, estava buscando conhecimento fora e trazendo, e a gente ia experimentando, ia aprendendo, fazia, a gente errou pra caramba, mas eu tenho certeza que muito do que a gente é hoje é por causa dos erros que a gente pôde cometer lá atrás, né? Se a gente não tivesse tido os erros, possivelmente a gente não teria, né, galgado as posições aí na vida que a gente teve, e também pessoalmente, né? Eu tenho vários aprendizados com cada um de vocês, admiro, tenho carinho, torço. E uma das coisas, viu, Roberta, que você trouxe, e para mim esse é o grande segredo da conexão, é fazer as coisas sem querer nada em troca. Fazer as coisas pelo bem, porque as coisas aí, volta. Tudo que eu fiz, voltou. Né? De positivo, ajudo todo mundo, assim, ajudo com vocês pedirem, né? Vocês sempre me dispõe a ajudar, conectar, falar, né? Faço sempre o que é possível, mas sem querer nada em troca, porque para mim é isso que é uma conexão verdadeira. Assim. Não é, Roberto, vou te apresentar lá, mas se você conseguir o dinheiro, eu quero um pedaço. Você sabe que a Tribe, os meninos da Tribe, eles me deram participação na empresa, me deram participação na Tribe, porque quando eles eram da AppProva, eu apresentei eles para o fundo e falei para eles não fazerem um M&A de uma empresa que ia comprar eles. Falei, cara, eu não conhecia o Matheus, que é o fundador da Tribe. Eu liguei para ele, falei, Matheus, cara, não te conheço, mas eu queria te dar um conselho. Eu não iria por esse caminho, conheço a empresa e tal, acho que não vai ser bom para vocês, mas eu posso apresentar a eBricks, que depois virou investidora nossa também, né, Rod? Da Samba Ads. E, cara, eu acho que pode ter uma liga lá. Apresentei, Brix investiu neles, depois eles foram vendidos para Somos, depois Croton e tal. E eles são super gratos, e eu nunca pedi nada. Né? Mas o que eu queria fazer era ajudar. E o Matheus conta essa história. Eu gravei um podcast com ele. Você mudou a nossa vida. Cara, você não precisava ter feito aquilo, você não tinha nada com a gente, você nem conhecia a gente direito, e você quis ajudar. E esse eu acho que é o nosso espírito, é o espírito de todo mundo aqui. E, cara, vamos fazer o que é legal, o que é bom, e a gente se preocupa com, né, em ter uma história legal, ter legado, né, deixar isso os outros também. E tudo que a gente está trazendo aqui da Samba são coisas que a gente tem que passar para os outros, porque eu acho que é aí que tem valor, né? A gente passar a nossa experiência, contar um pouco do que a gente está aprendendo. O Lídio já chegou aqui falando de como é que eles fazem reunião lá na Amazon, né, Lídio? O Rod nem vai precisar ler o livro, você já deu o resumo dele. Mas é isso, né, cara? Se a gente for verdadeiro com o nosso propósito, verdadeiro, né, com as pessoas, a gente tem longevidade, como a Samba tem, como, né, cada um de vocês aí estão, né, crescendo na vida, na carreira, porque a gente está fazendo sempre o que é positivo, o que é legal, né? Mas a gente não está com uma visão de curto prazo, nunca estivemos, né? Sempre tivemos uma visão de construir coisas que geram valor, que agregam valor para as pessoas, para os clientes, para a sociedade. Ô, Gustavo, mas eu queria sei lá, uma recomendação, uma palavra de amigo deles para quem vai estar na Samba nos próximos 20 anos, né? Eu tenho 60 dias, gente. Como é que eu faço daqui para frente? Uma coisa que a Samba sempre teve, né? E acho que isso sempre foi muito do Gustavo, autonomia e mão na massa. E é muito legal porque ao longo da minha trajetória também, e vocês me falaram nos meus casos, talvez que eu tenha muito, né? Foram quase 14 anos, eu acho que isso foi uma constante. Eu lembro que eu tive a oportunidade de implementar o processo de inbound sales. Eu lembro de eu voltando de uma reunião, de uma quarta-feira de cinza, a 1000 por hora do Carnaval em Diamantina, que o Rod tinha marcado uma reunião com o Gustavo meio-dia, que poderia tranquilamente ter sido na quinta-feira. E eu costumo brincar que com o Rod eu fui igual o Ike de Fênix, eu fui para a Ilha da Rainha da Morte. Foi muito mais difícil do que o Shun, né? Mas o Rod me preparou para a vida, me criou caráter, casca. Né? Se eu sou um profissional melhor, é porque o Rodinho me ajudou nesse sentido. Então, assim, desabafo aqui, hein, Rod? Foi muito... Porra! Foi muito legal. Foi muito legal porque o Gustavo patrocinou. Ele falou, cara, eu entendo que esse é o caminho. Vocês apresentaram aqui o plano, faz sentido, coloca em prática e vamos testar.
E é muito na linha do tipo, cara, vamos testar direito. Não vamos testar mais ou menos, não, porque senão fica aquela do tipo, cara, eu não coloquei o recurso, nem o esforço necessário, e eu não sei se funcionou ou não, né? Então era muito difícil. E foi incrível, porque a gente implementou e foi, durante muito tempo, o driver de crescimento mais previsível e escalável da companhia. Então eu acho que essa autonomia e essa confiança... Nosso blog chegou a ter 500 mil visitas por mês, Felipe? Sim, meio milhão de visitas na pandemia. Foi incrível, assim, porque lá atrás a gente plantou. A gente entendeu que a nossa reputação digital de posicionamento ia ser relevante para a gente ser achado quando as pessoas estavam buscando palavras relacionadas ao nosso business, e deu super certo. Num business B2B Enterprise de nicho, né? Então eu conto esse case com muito orgulho, mas muito por isso. Cara, faz sentido isso? Faz, independente de quem fosse dar a ideia. A gente gostava daquilo e vamos pôr para jogo. Então eu acho que esse sentido, Lila, é muito isso. Cara, a gente entende que isso aqui faz sentido. Qualquer um pode propor ideia, mas coloca em prática, executa. Acho que a Samba conseguiu chegar aonde chegou, não com PowerPoint, né? Não com só as ideias da Hack Week, mas realmente com coisas práticas, né? E é muito legal ver essa trajetória longeva de 20 anos resolvendo problemas reais através de tecnologia. Eu acho que passa por aí. Vou pegar o gancho do Feliz. Roberto, só um detalhe aqui de uma viagem que o Feliz fez. Nós uma vez patrocinamos a ida do Feliz para Boston, para ele ir no evento da HubSpot. E ele tinha de budget, acho que $70 por dia pra comer e viver lá. Era isso, né, Feliz? Era tipo $100. O cara comeu a sanduíche, dormiu na casa da prima dele. Não, cara, isso foi uma das coisas incríveis que a Samba me ensinou, né? Assim como várias. Incluindo que era tomar cuidado com o dinheiro da companhia. Tanto que quando eu entrei na Doctoralha, cara, assim, isso foi uma coisa que foi muito valorizada. Porque, você gastar um dinheiro que não é seu, é fácil, né? Mas você ter o controle, isso é super relevante. Então a Samba já tinha bancado a passagem, o ingresso, que não era... O ingresso a gente tinha ganhado, mas a passagem, que não era barato. Eu tinha ido para os Estados Unidos uma vez na vida, foi minha segunda vez. Eu falei, cara, não vou sair aqui torrando. Então eu controlei bastante o budget, como a gente tinha também o rango lá do evento, eu fiz uma amizade com uma galera que, embora eu acabava pegando e acabava comendo por causa disso, então acabou que eu gastei $140 de alimentação e traslado durante 5 dias. Pô, tô com o PlayStation debaixo do braço. Mas eu lembro, pegando o gancho do Felizinho, eu lembro muito de entre o mapa e o terreno, fica com o terreno, né? E eu acho que é isso, eu acho que a gente vai sempre, enfim... Entre planejamento, você está escutando ali o que o cliente precisa, fica com o que você está escutando, com o que você está vendo, que eu acho que você sempre vai conseguir estar construindo uma empresa que está realmente gerando valor para o seu, né, pro seu stakeholder ali. Então, acho que esse é o principal ponto, assim, que eu lembro muito da Samba, eu lembro muito do Gustavo, dessa frase, do War Room, e é isso que eu deixei para complementar o Felizinho. Já que a gente vai falar dos princípios, eu vou lembrar um outro, design agrega valor, você lembra desse, Gustavo? E isso é uma coisa que me marcou muito, conectando com o ponto que eu falei da narrativa, cara, que é aprender a contar a história, e a gente se preocupou muito em fazer as coisas bonitas para causar uma impressão boa e conseguir capturar valor, né, ou trazer valor pro que a gente estava trazendo, então, que a gente estava montando, apresentando a solução. Então, cara, assim, a gente sempre teve um cuidado muito grande. Vocês lembram que a gente contratou uma empresa de apresentação? Na época nem se falava nisso. A gente montou, fazia uns scraps, uns materiais comerciais muito bonitos, tinha as animações e tal. Então, para quem está entrando, tentando conectar isso para quem está entrando, o poder da narrativa, da apresentação, e não é só encher linguiça, a gente tinha um objetivo de contar a história certa, porque a gente está vendendo um negócio muito difícil. Então, acho que esse é um do design agrega valor, eu uso até hoje. Boa, e me marcou muito. O design, o design. Mas só complementando, né? Esse design agrega valor era parte dos princípios da Samba que a gente colocou assim em frases, né? Então, entre o mapa e o terreno, fica o terreno, era um dos princípios. Design agrega valor, nós somos uma empresa baseada em design. Era o primeiro, depois tinha outros, né? Sorte é uma oportunidade, mas Small is beautiful, fast is better than slow. Então, assim, tinham várias coisas que a gente simplificou para trazer mensagens que eram poderosas, né, naquele momento. Então, é super legal isso. E isso virou depois elementos do nosso escritório. Então, a gente vivia isso mesmo, né? Não eram só frases bonitas na parede, né?
Que hoje acabou virando frase bonita na parede, mas a gente vivia mesmo, né? Então isso que era legal. Felício, você comentou que o Rod trouxe de volta da Ilha da Morte, aí, de Fênix, e a gente tinha uma frase que era relacionada a Cavaleiro do Zodíaco, entregando a idade aqui, todo mundo aqui entendendo. E todo mundo falava de fail fast, né? E a gente falava que tinha uma frase no Cavaleiro, eles falavam: um cavaleiro nunca é atingido pelo mesmo golpe 2 vezes. E o que significa isso é aprender com os seus erros, né? Então a gente incentivava muito a experimentação, e experimento, por definição, é fazer algo que você não sabe qual vai ser o resultado, ou seja, você pode errar, e a gente incentivava isso, mas aprende. O mais importante é a lição aprendida, então você não vai errar a mesma coisa outra vez, porque você aprendeu com aquilo. E é um negócio que a gente fazia muito, muito frequente, a gente experimentava muito. Então, acho que esse é um negócio que nunca é atemporal, né? Nunca vai passar. Eu falo disso hoje há muito tempo, meu time faz praticamente só isso, assim, vamos experimentar. Vamos testar coisa nova, porque a gente pode descobrir novas formas de resolver problemas. Ô Lídio, e eu lembro de um negócio que era legal também, que nasceu na sua área lá, que eram os Crybabies, né? A Roberta que tá com um filhinho pequeno aí, o Rod também, você também. Né? Os Crybabies eram vários sensores ali, né, na nossa plataforma, que qualquer coisa que saía do normal, se parasse de funcionar, ele ativava os gatilhos, até chegava até a ligar no suporte se fosse algo de urgência, né? Isso virou um case, inclusive, porque nenhuma empresa fazia. É verdade. A gente instrumentou a plataforma toda, tinha um monte de sinal, e aí a próxima pergunta era: mas o que a gente faz com todos esses sinais? Qual que a gente vai acordar de madrugada? Você vai ter que levantar. E aí depois que a gente mapeou, eu falei: putz, isso parece mesmo um bebê, né? Quando chora, você tem que levantar, não tem o que fazer, por lá ver, né? E a gente criou esses Crybabies que, quando dava problema, a plataforma chegava a ligar mesmo, instalava, né? Ligou pro fulano, não atendeu, liga pro Beltrano, aí ligava pra mim. Então era realmente automatizado e tinha que levantar, não tinha jeito. E ô Lílio, e aí trazendo, eu acho que um pouco de tudo que a gente viu aqui, é muito da capacidade também de fazer coisas legais e grandes com pouca gente. Os times aqui eram muito pequenos. A gente tinha, basicamente, né, Roberto, você pegava um time comercial, eram 2, 3 pessoas e uns estagiários, assim, não tinha aquele... todo mundo em Belo Horizonte, tinha história em São Paulo, Feticínio, Sênior, não sei o que, tinha gente ali. O time do Feliz era sempre time enxuto, a verba de marketing do Feliz, todo mundo faz a samba. A gente vai em reunião, o dia tava com o CEO da Estônia, assim, aí eu entrei, a samba, conhece a samba? Cara, todo mundo conhece a samba. Pode não saber direito o que faz, mas já ouviu falar, já... Mas por quê? Porque a gente sempre criou essa cultura da marca, do PR, a gente sempre trabalhou com isso, com pouquíssimo dinheiro. A gente não fazia publicidade. Quanto era a verba de publicidade, o Rod, que você tinha, o Feliz? Vocês não tinham dinheiro, cara, para fazer campanha. Certo. Tanto que eu investi numa empresa, que eles estavam lá no South by Southwest agora, e o fundador falou: poxa, eu vou pagar um camarote aqui para todo mundo ir no camarote nosso, pra gente fazer marketing lá no camarote. Eu falei: minha pau, cara, assim, alô, tem essa pagar camarote, cara, bota essa grana em produto, né? Ao invés de gastar esse dinheiro assim, porque a gente dava valor nisso, cara. A gente nunca teve isso, vou gastar uma verba de marketing grande e tal. A gente sempre investiu num bom produto, a gente sempre investiu em bom relacionamento, a gente ia muito para São Paulo, voava muito, né? Todo mundo aqui estava sempre voando, mas a gente tinha times bem... Então isso que o Lídio fez, por que isso é interessante? Porque não é porque ele fez, porque ele e o time lá eles fizeram, porque eles eram, né, pensaram em tudo e tal. Na verdade era porque assim, cara, tem uma pessoa que fica de plantão. E se esse cara não atender, então ele tem que ligar pro Pro. Então, assim, cria um jeito desse treco ligar automático, senão vai dar ruim. Se tivesse 10 pessoas de plantão, possivelmente ia ficar um monte de gente, como era em data center, né? Ficava um monte de gente vendo o monitor, se alguma coisa caísse, o cara ia lá e fazia. Mas a gente não tinha essa estrutura. A gente tinha uma estrutura bem... Eu lembro às vezes, o cara tava na igreja, tocava o celular, o cara saía, tinha que levar o computador pra igreja, né, Lídio? Você foi o Diegão também, levava o computador, cara, e conectava ali, porque tinha que resolver o problema da Band que tinha caído numa transmissão da Fórmula Indy. E os caras estavam loucos lá, né, atrás da gente. Então, a gente tinha que se virar, né? A gente fazia coisas muito grandes
com pouquíssima gente. Assim, se pegar os times que a gente tinha, né, tinha muito estagiário e tal. Então, hoje, Lílio, você que está nessa função de liderança, o líder CRO da Samba, muitas vezes as pessoas pedem mais, eu quero mais gente, eu preciso de mais gente e tal. E o que o time aqui está trazendo a gente fez coisas muito grandes com pouca gente e com pouco recurso, a gente não tinha muito recurso. Isso força a gente a ser mais criativo e mais inovador, né, Gustavo? Pouco recurso, a gente passa a ser mais criativo. Exatamente. Esse foi um dos assuntos que a gente começou conversando lá atrás, né? Lembra que quando eu trabalhava numa empresa familiar, quando eu fui para a DHL, era justamente sobre isso, né? Era como é que a gente faz mais com o mesmo e mais com menos, né? A gente costuma, o cérebro da gente tentar facilitar, né? Contrata, põe aí, põe mais 2, põe mais 3. E às vezes nem precisa mesmo, né? Às vezes é isso. Você precisa de um desafio para você ser mais criativo, para você entender qual que é o fluxo e ter a certeza feliz que não é no PowerPoint, que não é no quadro, que não é no papel. A frase de impacto é muito legal, bacana, mas quando você coloca ela em prática, o resultado é exponencial, né? Você nem acredita e aquele pensamento, cara, como é que eu fui capaz de fazer isso, né? Eu tenho certeza que vocês olham para trás e falam, cara, como é que a gente foi capaz de fazer isso, né? Porque naquele momento, vocês estavam Roberta, extremamente criativos. Vocês estavam extremamente no flow ali. Como é que a gente vai resolver? Como é que a gente vai resolver? A preocupação não é... o pensamento eu tenho todo o dinheiro do mundo. Beleza, como é que eu vou resolver? Agora, como é que eu vou resolver sem ter dinheiro? Agora eu não tenho, eu vou resolver. Então, você cria esse loop positivo de problem solving, né? E eu acho que tem a ver com o que o Rod falou bem no início, assim, se a gente não sabe que o impossível é impossível, a gente vai lá e faz. Eu acho que eu faço a mesma analogia. Sabe quando você vai numa estação de esqui, você vê as criancinhas? Você fala, gente... Não tem medo, sabe? Porque não tem essa limitação de que já é mais velho, já tem um conhecimento, já sabe do perigo, já sabe, né, dos riscos. A gente não, a gente estava ali engajado numa causa, comprado no propósito, alinhado nos mesmos valores e acreditando que a gente era capaz de fazer. Eu acho que é a santa ignorância de não saber, ninguém ter falado pra gente que era muito difícil. Eu acho que isso, de verdade, eu acho que essa inocência, no bom sentido, ela é muito positiva, sabe? Que a gente não perca isso, porque com o passar do tempo, com a experiência, a gente vai ficando com mais medo, né? A tendência de a gente ter mais medo das coisas. Então, eu acho que a gente tem sempre que lembrar disso, vou sempre lembrar do que o Rod falou no início, assim, vai lá e faz, né? Muito legal. Não, gente, gente, show de bola. Obrigado pelo carinho. Adorei estar com vocês aqui. Adorei rever cada um de vocês. Eu que tenho um almoço nessa semana, né, Felipe? Eu quero um encontro pessoalmente depois, para comemorar os 20 anos. Fazer aula em São Paulo. Exatamente. Vamos para a turma em São Paulo e fechado. Em Nova York com o Rod também. Só avisando que eu não libero verba não, viu, Gustavo? Você vai ter que tirar do caixa aí, não vem daqui não. Tá bom. Vai sair daí dos seus bitcoins, já pega uma cripto aí, já manda um bitcoin pra nós. Muito bom, pessoal. Obrigado pelo carinho, obrigada. Adorei. Obrigada a vocês. Parabéns pela trajetória de cada um, viu? Que a gente continue sempre unidos aí, um contando com o outro e que a gente crie, né, passe isso pra frente também, para que contamine positivamente mais e mais pessoas. Boa noite para todos. Vida longa, vida longa. Parabéns, prometo manter o legado. Vida longa.